Meu nome é Ricardo Ferreira. Tenho 34 anos e até 3 meses atrás, eu jurava que tinha minha vida perfeitamente sob controle. Sou dono de uma empresa de consultoria em segurança cibernética que levantei do zero absoluto, depois de pedir demissão de um cargo confortável em uma gigante da tecnologia em São Paulo. O dinheiro é bom, para ser sincero, é muito bom. Mas nunca fui do tipo que gosta de ostentar ou aparecer. Dirijo um Honda Civic com 7 anos de uso porque ele é confiável e nunca me deixou na mão. Uso jeans e camisetas básicas porque são confortáveis para enfrentar o dia a dia. Moro em um apartamento modesto de 2 quartos no bairro da Moca, porque tem exatamente o que eu preciso e nada que seja excessivo. Letícia Mendes era o tipo de mulher que fazia todos pararem o que estavam fazendo quando ela entrava em um lugar. Alta, elegante, com cabelos escuros que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e um sorriso que era capaz de fazer qualquer homem esquecer o próprio nome de batismo. Ela trabalhava no marketing de uma marca de moda de luxo nos Jardins, e tudo nela gritava sofisticação. Roupas de grife, gostos caros e uma presença que fazia as outras pessoas se sentirem mal vestidas por comparação. Nós nos conhecemos no casamento de um amigo em comum há 2 anos. Eu fui o padrinho, ela foi a madrinha, e acabamos conversando por 3 horas seguidas na recepção sobre tudo, desde inteligência artificial até onde encontrar a melhor coxinha de São Paulo. Ela ria das minhas piadas, parecia genuinamente interessada no meu trabalho e quando ela me deu o número dela, eu me senti o cara mais sortudo do planeta. O primeiro ano foi incrível, uma verdadeira lua de mel constante. Letícia era atenciosa, carinhosa e estava sempre planejando noites românticas e viagens de fim de semana para pousadas charmosas. Ela me apresentou ao seu mundo de vernissagens e degustações de vinhos finos, e eu a apresentei ao meu mundo de hackathons e conferências de tecnologia. Parecíamos o equilíbrio perfeito, a polidez social dela complementando o meu conhecimento técnico. Mas por volta dos 18 meses de namoro, as coisas começaram a mudar de figura. Foram pequenas coisas no início, quase imperceptíveis. Letícia começou a fazer comentários ácidos sobre as minhas roupas. Ricardo, talvez você devesse me deixar levar você às compras. Você não pode continuar usando essas camisetas de fundador de startup em todos os lugares, ela dizia. Ou sobre o meu carro. Amor, você não acha que já passou da hora de trocar esse calhambeque? Não somos mais estudantes universitários. Eu simplesmente ignorava. Achava que ela estava apenas tentando me ajudar a me apresentar melhor nos eventos de trabalho dela. Mas os comentários tornaram-se mais frequentes e muito mais agressivos. E eles sempre vinham à tona quando as amigas dela estavam por perto. Letícia tinha um círculo fechado de amigas dos tempos de faculdade na Mackenzie. Havia a Beatriz, cujo pai era dono de uma rede de hotéis de luxo, a Melissa, casada com o gestor de fundos de investimento, e a Débora, uma influenciadora com 500 mil seguidores que documentava cada brunch como se fosse o evento cultural do século. Essas mulheres eram o mundo da Letícia e cada vez mais, eu sentia que era apenas uma nota de rodapé naquela história. O jantar que mudou tudo aconteceu em uma noite de quinta-feira, em março. Letícia organizou o encontro no Terraço Itália, um daqueles restaurantes onde o cardápio não tem preços e o sommelier age como se estivesse fazendo um favor enorme ao falar com você. Ela convidou Beatriz, Melissa e Débora e insistiu muito para que eu fosse junto. Precisamos fazer mais coisas de casais com as minhas amigas, ela disse naquela manhã. Vai ser divertido. Você vai conhecê-las melhor e elas vão adorar você. Eu deveria ter percebido que algo estava errado no momento em que chegamos e as mulheres já estavam sentadas, já na segunda garrafa de vinho caro, rindo de algo do qual eu não fazia parte. Letícia me deu um beijo rápido no rosto e me apresentou como se eu fosse um acessório agradável que ela tinha trazido para combinar com a bolsa. Pessoal, vocês se lembram do Ricardo, o meu gênio da tecnologia. A forma como ela disse aquilo fez parecer um hobby estranho em vez de uma carreira sólida e lucrativa. O jantar começou normalmente ou o que passava por normal naquele círculo. As mulheres falavam sobre um baile de gala beneficente que estava por vir, sobre planos de férias nas Maldivas e sobre algum drama envolvendo o divórcio de um amigo em comum. Eu apenas escutava, respondendo ocasionalmente a perguntas sobre o meu trabalho em termos que elas pudessem entender sem muito esforço. Então Melissa, já no 3º copo de vinho, virou-se para Letícia com um sorriso malicioso e venenoso. Então, Lê, quando é que ele vai finalmente trocar aquele carro de vovô? Eu vivo dizendo ao Roberto que devíamos emprestar a vocês a Mercedes antiga dele, mas ele diz que é boa demais para ser dada de presente. A mesa inteira explodiu em risadas.
Letícia riu junto, sua mão procurando a minha por baixo da mesa, mas o aperto pareceu errado, frio ou puramente performático. O Ricardo é prático, Letícia disse com um tom de superioridade. Ele prefere investir o dinheiro dele do que gastar com coisas materiais. É até bonitinho, de certa forma. Bonitinho? Beatriz repetiu, girando o vinho na taça de cristal. Essa é uma forma de dizer. Outra palavra seria tedioso, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mais risadas ecoaram pelo restaurante luxuoso. Senti meu maxilar travar, mas não disse uma única palavra. A conversa seguiu, mas as indiretas continuaram vindo, pequenas facadas envoltas em piadas sobre o meu carro, minhas roupas, meu apartamento e minha escolha de economizar dinheiro em vez de torrá-lo em experiências de luxo desnecessárias. Então veio o momento que estraçalhou tudo de vez. Débora estava mostrando fotos da sua última viagem a Paris, e Letícia estava suspirando, dizendo o quanto sempre quis se hospedar no hotel que Débora tinha postado. Custa uns 10 mil reais a diária, Débora disse com desdém. Mas vale totalmente a pena. A vista da suíte é de cair o queixo. Letícia suspirou dramaticamente, olhando para o teto. Algum dia, não é, Ricardo? Eu apenas sorri de volta. Algum dia, com certeza. Temos conversado sobre Paris para a nossa lua de mel. Beatriz soltou uma gargalhada, um som agudo que cortou o barulho do restaurante como uma navalha. Lua de mel? Isso é adorável. Letícia, você ainda está mesmo pensando nisso? O rosto da Letícia ficou vermelho instantaneamente. Nós conversamos sobre isso, ela balbuciou. Conversaram. Melissa repetiu. Amiga, você fala disso há meses, mas vamos ser realistas. Ele consegue ao menos pagar o anel que você realmente quer usar? A mesa ficou em silêncio por um segundo eterno. A mão da Letícia soltou a minha. Quero dizer, Beatriz continuou, inclinando-se para a frente como se estivesse compartilhando um segredo sujo. Ele é bonzinho e tudo mais, mas Letícia, seja honesta com a gente. Você nunca sente que ele está, sei lá, abaixo do seu nível? Eu esperei que Letícia me defendesse, que acabasse com aquela conversa baixa, que lembrasse às suas amigas que relacionamentos não eram sobre saldo bancário ou status social. Em vez disso, ela riu. Aquela mesma risada que ela usava quando achava algo genuinamente engraçado. Meu Deus, ela disse, cobrindo a boca como se estivesse envergonhada de sua própria honestidade brutal. Quero dizer, sim, às vezes eu sinto. Ele é tão querido e inteligente, mas fala sério. Olhem para onde eu estou na minha carreira. Olhem para o meu estilo de vida. E depois olhem para ele dirigindo aquele Honda velho, morando naquele apartamento simples na Moca e usando roupas de loja de departamento. As mulheres caíram na gargalhada, uma risada real, genuína e cruel. Como se eu não estivesse sentado bem ali na frente delas, como se eu fosse uma piada interna que elas estavam esperando para compartilhar. Letícia continuou, encorajada pela reação das amigas. Eu fico pensando que ele vai crescer e alcançar o sucesso, sabe? Que ele vai acordar um dia e perceber que pode pagar para viver como alguém que realmente venceu na vida. Mas não, ele está perfeitamente feliz sendo mediocremente confortável. É honestamente meio constrangedor às vezes. Beatriz ergueu a taça de vinho. Ao ato de namorar para baixo e esperar que eles subam de nível. Todas elas brindaram, batendo as taças de cristal, inclusive Letícia. Eu fiquei ali sentado por um momento, processando o que tinha acabado de acontecer. Minha namorada de 2 anos, a mulher que eu estava planejando pedir em casamento em 2 meses, tinha acabado de me humilhar publicamente para as amigas dela e, o que era pior, ela vinha pensando essas coisas durante todo o tempo em que estivemos juntos. O garçom apareceu com a conta naquele exato momento. Letícia esticou a mão para pegá-la automaticamente, do jeito que ela sempre fazia quando comíamos com as amigas dela, esperando que eu entregasse discretamente o meu cartão de crédito enquanto ela levava o crédito por pagar o jantar de todas. Desta vez não. Eu puxei a pasta da conta para mim, abri e vi o total. Quase 9 mil reais por um jantar para 5 pessoas. Puxei o meu cartão American Express Black, aquele que eu raramente usava porque preferia manter um perfil baixo, e o coloquei sobre a conta. Então, olhei diretamente para Letícia pela primeira vez desde que suas amigas tinham começado o show de horrores. Sabe de uma coisa, Letícia? Eu disse, minha voz calma e firme como aço. Você tem toda a razão. Eu estou abaixo do seu nível. Muito abaixo. Ela piscou, confusa com o meu tom de voz. Quero dizer, continuei, olhando para as outras mulheres na mesa. Todas vocês valorizam coisas como carros, roupas de grife e férias que rendam boas fotos no Instagram. Eu valorizo coisas como integridade, lealdade e realmente se importar com a pessoa que está ao seu lado.
Então sim, eu estou definitivamente abaixo do seu nível. E honestamente, essa é a coisa mais legal que alguém já disse sobre mim hoje. O sorriso de Letícia desapareceu. Ricardo, eu estava apenas brincando. Não, você não estava. Eu me levantei, pegando meu cartão de volta. Na verdade, quer saber? Você deveria experimentar a vida no seu nível sem que eu te puxe para baixo. Tenho certeza de que uma de suas amigas ricas pode pagar esta conta de R$ 9.000. Virei-me para sair, mas parei por um segundo. Mais uma coisa, Letícia. O anel com o qual eu estava planejando te pedir em casamento, aquele com o qual sua amiga Melissa estava tão preocupada, é um diamante de 3 quilates da Tiffany. Custou mais do que o seu carro. Mas acho que você nunca vai saber como é usar ele agora. Saí daquele restaurante com todos os olhos do lugar fixos em mim. O manobrista trouxe o meu medíocre Honda Civic, e eu dirigi para longe da vida que eu pensei que estava construindo. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar em casa. Mensagens de Letícia, ligações de Letícia, mensagens de voz cheias de desculpas, explicações e promessas de que era apenas o vinho falando, que as amigas tinham feito a cabeça dela, que ela não quis dizer nada daquilo. Ignorei cada uma delas. O que eu não esperava era a mensagem que chegou às 2 horas da manhã de um número que eu não reconhecia. Ricardo, aqui é a Beatriz. A Beatriz do jantar. Eu sei que você provavelmente não quer falar com nenhuma das amigas da Letícia agora, mas tem algo que você precisa saber. Podemos tomar um café amanhã? É importante. É sobre a Letícia e não é nada bom. Fiquei olhando para aquela mensagem por 5 minutos inteiros. Beatriz, a mulher que tinha começado toda a conversa sobre estar abaixo do nível, queria me encontrar. Cada instinto meu dizia que era uma armadilha, outra forma de as amigas da Letícia me humilharem ou me manipularem para aceitá-la de volta. Mas havia algo no modo como ela escreveu. É sobre a Letícia e não é nada bom. Respondi a mensagem. 10 horas da manhã, no Starbucks da Avenida Paulista. Venha sozinha. Ela respondeu imediatamente. Obrigada. Você não vai se arrepender. Passei o resto da noite acordado, com a mente correndo por 1000 possibilidades. O que a Beatriz poderia me contar que importaria agora? Letícia já tinha me mostrado exatamente quem era. O que mais restava para saber? Às 9h45, eu estava sentado no café com um expresso duplo, observando a porta. Beatriz entrou exatamente às 10 horas, não parecendo nada com a mulher impecável da noite anterior. Sem maquiagem, cabelo em um rabo de cavalo bagunçado, usando jeans e um moletom da faculdade. Ela parecia nervosa, muito nervosa. Ela me avistou e caminhou rapidamente, sentando-se na cadeira à minha frente antes que eu pudesse mudar de ideia. Obrigada por me receber, ela disse, as mãos em volta do copo de papel como se precisasse de calor, apesar do clima ameno de São Paulo. Você tem 10 minutos, eu disse. Depois disso eu vou embora. Justo? Ela respirou fundo. O que eu vou te contar vai doer, mas você merece saber a verdade antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a Letícia. Fiquei em silêncio. A Letícia tem traído você, Beatriz disse, nos últimos 6 meses com o Eduardo Rocha, do escritório dela. O nome me atingiu como um soco no estômago. Eduardo Rocha, o colega de trabalho da Letícia, aquele que ela mencionava casualmente em conversas algumas vezes, o diretor de criação da agência dela, o cara que dirigia um Porsche e morava em uma cobertura na Vila Olímpia. Como você sabe disso? Perguntei, mantendo minha voz estável. Porque eu ajudei ela a esconder isso, Beatriz admitiu, e ela parecia genuinamente envergonhada. As noites das garotas que ela te contava? Metade delas foi com o Eduardo. As conferências de trabalho? Algumas delas foram, na verdade, viagens de fim de semana que eles fizeram juntos para o Rio e para Trancoso. Eu menti por ela, Ricardo. Todas nós mentimos. Por quê? Beatriz olhou para o lado. Porque é isso que fazemos umas pelas outras, ou que eu achava que deveríamos fazer. Mas ontem à noite, vendo ela humilhar você daquela forma na frente de todo mundo, eu percebi que estava ajudando ela a fazer algo terrível com alguém que não merecia. Recostei-me na cadeira processando aquela informação. Letícia estava levando uma vida dupla. Todas aquelas vezes que ela me beijou de despedida e disse que me amava, ela estava planejando passar tempo com outro homem. Tem mais, Beatriz continuou. A Letícia estava planejando terminar com você daqui a algumas semanas, mas queria esperar até depois da cerimônia de premiação anual da empresa dela, no mês que vem, porque precisava de um acompanhante e o Eduardo não pode ir. Ele ainda é casado. É claro que ele é, eu disse com amargura. Ela tem nos dito que assim que a cerimônia terminar, ela vai terminar tudo com você e começar a namorar o Eduardo abertamente.
Ela acha que o divórcio dele vai sair até o meio do ano, e eles poderão assumir tudo. Por que você está me contando isso? Perguntei diretamente a Beatriz. O que você ganha com isso? Beatriz me encarou nos olhos. Honestamente? Culpa. Eu vi você ser nada além de gentil e prestativo com a Letícia por 2 anos. Você é um dos caras bons, Ricardo. E ver ela te tratar como se você fosse descartável enquanto ela brinca de casinha com um homem casado me fez perceber que eu tenho sido uma pessoa horrível. Ela puxou o celular e rolou por alguns arquivos, depois o virou para mim. Capturas de tela, dezenas delas. Conversas de texto entre Letícia e Eduardo. Fotos que eles enviaram um para o outro em momentos íntimos. Reservas de hotéis. Tudo o que eu precisava para confirmar a traição. Estou te dando isso, Beatriz disse, porque você merece saber a verdade. E porque a Letícia merece enfrentar as consequências de suas escolhas. Olhei para as provas, minhas mãos estavam surpreendentemente firmes. As mensagens eram explícitas, íntimas, cheias de piadas internas e planos para um futuro que não me incluía. Havia até uma mensagem da semana passada onde Letícia tinha escrito: só mais 2 semanas até a premiação, então eu posso finalmente acabar com essa farsa com o Ricardo. Estou tão cansada de fingir. Mande tudo para mim, eu disse baixinho. Beatriz assentiu e encaminhou tudo para o meu número. O que você vai fazer? Ela perguntou. Algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, tomar o controle da minha própria história. Durante a semana seguinte, Letícia ligou e mandou mensagens constantemente, implorando por outra chance. Ela apareceu no meu apartamento 2 vezes, mas eu não atendi a porta. Ela mandou flores para o meu escritório com cartões que diziam coisas como: eu cometi um erro terrível e, por favor, deixe-me consertar isso. Ignorei tudo. Em vez disso, foquei no meu planejamento. Veja bem, Letícia cometeu um erro crítico no cálculo do meu valor. Ela presumiu que, porque eu não gastava dinheiro de forma ostensiva, eu não tinha nenhum. Ela não fazia ideia de que minha empresa de segurança cibernética tinha sido adquirida por uma grande empresa de tecnologia há 6 meses por uma quantia que faria a coleção de bolsas de grife dela parecer troco de pão. Eu mantive a aquisição em sigilo, aceitando um pacote de retenção que me pagava 7 dígitos anualmente para permanecer como consultor enquanto eles integravam minha tecnologia. Eu estava planejando contar a Letícia sobre isso quando a pedisse em casamento. Achei que seria uma surpresa agradável, a prova de que a fé dela em mim tinha sido bem recompensada. Agora, aquele dinheiro serviria a um propósito muito diferente. Liguei para o meu advogado, o Dr. Marcos Chaves, e expliquei a situação. Marcos era meu advogado desde que fundei a empresa e era implacavelmente eficiente quando se tratava de proteger meus interesses. Então você quer ter certeza de que ela não poderá tocar em nenhum de seus bens, Marcos confirmou durante nossa reunião. Isso é parte do plano. Mas eu também quero fazer outra coisa. Expliquei minha ideia e vi o rosto de Marcos mudar da neutralidade profissional para uma admiração genuína. Ricardo, isso é brilhante. Absolutamente brilhante. E completamente legal. Vamos fazer. Durante as 2 semanas seguintes, reestruturei toda a minha vida financeira. Cada ativo que tinha meu nome foi transferido para fundos e empresas de responsabilidade limitada. Fiz grandes doações beneficentes para organizações que Letícia afirmava apoiar, mas para as quais nunca contribuiu de fato. O Fundo de Bolsas para Mulheres na Tecnologia, o Programa para Jovens em Situação de Rua, o Grupo de Conservação Ambiental. Documentei tudo meticulosamente porque sabia o que viria a seguir. A cerimônia de premiação da empresa de Letícia estava marcada para uma noite de sexta-feira no Hotel Hyatt. Era o maior evento do ano deles, frequentado por clientes, parceiros e líderes da indústria. Letícia tinha me enviado os detalhes 3 vezes, presumindo que eu apareceria como o namorado obediente que ela esperava que eu fosse. Eu tinha planos diferentes. 2 dias antes da cerimônia, criei uma apresentação digital. Nada muito elaborado, apenas um slideshow simples com as capturas de tela das mensagens de Letícia com Eduardo, fotos deles juntos em redes sociais que eles pensavam ser privadas e uma linha do tempo da traição mapeada contra os marcos do nosso relacionamento. Cada mensagem de eu te amo que ela me enviou tinha uma mensagem correspondente para Eduardo no mesmo dia. Enviei para o Marcos revisar. A resposta dele veio em 1 hora. Isso vai destruir a carreira e a posição social dela. Você tem certeza absoluta de que quer seguir em frente com isso? Pensei na Letícia rindo com as amigas, nos meses de mentiras, no fato de que ela planejava me usar mais uma vez antes de me descartar. Tenho certeza, respondi. Então liguei para Beatriz. Preciso de um favor, eu disse quando ela atendeu.
E antes que você concorde, saiba que isso vai queimar sua amizade com a Letícia até as cinzas. Depois do que ela fez com você? Beatriz disse. Essa amizade já está morta. O que você precisa? Expliquei o plano. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, então ela riu. Uma risada de verdade, não aquela cruel do jantar. Ricardo Ferreira, você é um gênio vingativo. Eu topo. O que você precisa que eu faça? Na noite da cerimônia de premiação, eu não fui ao riate. Em vez disso, fui jantar em um pequeno restaurante tailandês na Vila Madalena com meus amigos de verdade. Pessoas da minha empresa que me conheciam, me valorizavam e nunca sugeriram que eu estivesse abaixo do nível de ninguém. Mas minha apresentação chegou à cerimônia. Beatriz convenceu a coordenadora do evento, uma antiga colega de faculdade, de que havia um vídeo de homenagem especial para Letícia que precisava ser exibido durante a hora de networking antes do jantar. Exatamente às 19h15, enquanto Letícia ria com colegas e Eduardo estava parado a uma distância segura para manter as aparências. Os grandes telões espalhados pelo salão de festas mudaram do logotipo da empresa para a minha apresentação. O salão ficou em silêncio absoluto enquanto as mensagens de texto de Letícia apareciam em letras de 2 metros de altura. Mal posso esperar para finalmente dar um chute no Ricardo depois dessa cerimônia estúpida. Ele serviu ao seu propósito. Só mais 2 semanas fingindo ser a namorada dedicada, e então serei toda sua. Eu e o Eduardo estamos falando em morar juntos assim que o divórcio dele sair. O Ricardo nunca vai desconfiar. As capturas de tela continuaram, cada uma mais devastadora que a anterior. Fotos de Letícia e Eduardo em viagens que eu pensava que ela tinha feito a trabalho. Recibos de hotéis. Mensagens zombando de mim, zombando da esposa de Eduardo, planejando o futuro deles enquanto destruíam 2 pessoas que confiaram neles. De acordo com Beatriz, que filmou tudo com o celular, o rosto de Letícia passou da confusão para a palidez e depois para o horror absoluto em cerca de 30 segundos. Eduardo tentou sair, mas foi bloqueado por uma multidão de colegas chocados. A CEO da empresa deles, uma mulher conhecida por sua política de tolerância zero em relação a casos extraconjugais no ambiente de trabalho, assistiu a toda a apresentação de braços cruzados e com uma expressão que prometia consequências severas. A apresentação terminou com um único slide. Apenas texto em um fundo preto. Para todos que pensaram que Ricardo Ferreira estava abaixo do nível de Letícia Mendes, vocês estavam certos. Eu estava. Porque eu valorizava a honestidade, a lealdade e a integridade. Valores que Letícia claramente nunca aprendeu. Espero que todos aproveitem o resto da noite. Meu celular explodiu com mensagens. Letícia ligando repetidamente. Melissa e Débora mandando mensagens furiosas sobre como eu tinha humilhado a amiga delas. Mas misturadas a essas, havia mensagens de pessoas que eu não esperava. A esposa de Eduardo, Sara, me agradecendo por finalmente dar a ela as provas de que precisava para deixar o marido traidor. A CEO da empresa de Letícia solicitando minhas informações de contato para uma declaração oficial. E dezenas de pessoas da indústria que estiveram naquela cerimônia dizendo que respeitavam demais o que eu tinha feito. O impacto foi imediato e brutal. Letícia foi demitida na segunda-feira de manhã. Não apenas pelo caso que violava as políticas da empresa, mas porque vários clientes importantes testemunharam a apresentação e exigiram que ela fosse removida de suas contas. Eduardo foi rebaixado e transferido para uma filial em Curitiba, encerrando efetivamente sua trajetória de ascensão na empresa. As amigas de Letícia, exceto Beatriz, tentaram apoiá-la nas redes sociais, postando mensagens vagas sobre apoiar mulheres em tempos difíceis. Mas Beatriz foi ao seu Instagram com 500 mil seguidores e postou um vídeo explicando exatamente o que tinha acontecido, por que eu estava justificado e como ela estava cansada de permitir comportamentos tóxicos em nome da amizade. O vídeo viralizou. De repente, eu não era apenas um cara que se vingou da ex-namorada. Eu me tornei um símbolo de pessoas que foram subestimadas e desvalorizadas finalmente se defendendo. Letícia apareceu no meu apartamento uma última vez, uma semana depois da cerimônia. Atendi a porta desta vez porque queria ver o rosto dela. Ela parecia destruída. Cabelo sem lavar, olhos vermelhos de tanto chorar, usando calças de moletom que eu nunca tinha visto usar antes. Ricardo, por favor, ela disse, sua voz rouca. Eu cometi um erro terrível. Eu fui estúpida e fútil e não dei valor ao que eu tinha. Mas podemos consertar isso. Podemos recomeçar. Eu farei qualquer coisa. Recostei-me no batente da porta, estudando-a como se fosse uma estranha. De certa forma ela era.
Eu nunca conheci a verdadeira Letícia, apenas a performance que ela encenava para mim. Letícia, eu disse gentilmente, você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Centenas de escolhas, na verdade. Cada vez que você mentiu para mim. Cada vez que você se encontrou com o Eduardo. Cada vez que você deixou suas amigas me humilharem e se juntou a elas. Todas essas foram escolhas conscientes. Eu sei, ela sussurrou. E sinto muito. Se você me der outra chance, eu vou provar que mudei. Eu serei melhor. Eu prometo. Balancei a cabeça negativamente. O problema é que eu não quero que você seja melhor. Pelo menos não para mim. Porque mesmo que você mudasse completamente, mesmo que se tornasse a pessoa mais honesta e leal da Terra, eu nunca mais conseguiria confiar em você. E um relacionamento sem confiança não é um relacionamento. São apenas duas pessoas fingindo. O rosto de Letícia se contraiu em dor. Então, é isso? 2 anos juntos e você simplesmente acabou com tudo? 2 anos em que você fingiu me amar enquanto planejava sua estratégia de saída, eu corrigi. Sim, acabou. Mas Letícia, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não te odeio. Na verdade, eu sinto pena de você. Pena de mim? A voz dela subiu de tom. Você arruinou minha carreira, minha reputação, minha vida inteira. E você sente pena de você? Sinto pena de você, continuei calmamente, porque você passou 2 anos com alguém que realmente te amava, que teria te dado qualquer coisa que você pedisse, que estava planejando construir uma vida inteira com você. E você jogou tudo fora porque estava mais interessada em como eu parecia no papel do que em quem eu realmente era como pessoa. Isso é triste, Letícia. É uma forma triste de viver. Dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Adeus, Letícia. Eu realmente espero que você descubra o que realmente importa na vida, mas você vai ter que fazer isso sem mim. Fechei a porta para as lágrimas dela, para os últimos 2 anos, para a versão de mim mesmo que aceitava ser tratado como menos. 6 meses depois, estou sentado na minha nova cobertura no Itaim Bibi. Sim, eu finalmente mudei de nível. Não porque a Letícia me fez sentir que eu precisava, mas porque percebi que estive tão focado em não parecer materialista que neguei a mim mesmo coisas que eu realmente queria. A vista da cidade é espetacular. Meu escritório em casa tem tudo o que preciso para administrar minha consultoria e começar a desenvolver meu próximo empreendimento de segurança. E a garagem abriga tanto o meu Honda Civic, que funciona perfeitamente, quanto um novo Tesla que comprei porque eu quis, não porque alguém esperava isso de mim. Beatriz e eu nos tornamos amigos de verdade. Ela deixou o círculo íntimo da Letícia completamente e tem usado sua plataforma para falar sobre amizades tóxicas e a importância de se cercar de pessoas que te tornam melhor, não amargo. Na semana passada, ela me apresentou a sua prima, a Mariana, uma engenheira de software que acha o meu Honda charmoso e minha dedicação à responsabilidade financeira atraente. Saímos em 3 encontros e não me senti uma única vez na obrigação de provar o meu valor para ela. Quanto a Letícia, soube através de conhecidos em comum que ela está trabalhando em uma pequena agência de marketing de bairro agora, ganhando uma fração do que costumava ganhar. A esposa de Eduardo tirou tudo dele no divórcio e ele está aparentemente morando com os pais enquanto tenta reconstruir sua carreira do zero. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de como lidei com as coisas, se acho que fui longe demais com a humilhação pública. Minha resposta é sempre a mesma. Letícia me humilhou publicamente primeiro. Ela só não esperava que eu tivesse as provas ou a coragem para responder à altura. A verdade é que aquela noite no Terraço Itália foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mostrou-me exatamente quem era Letícia por trás da máscara. Ensinou-me que o meu valor não é determinado pela forma como os outros me percebem, mas pela forma como eu me percebo. E me lembrou que às vezes, sair com a dignidade intacta vale mais do que qualquer relacionamento. Não estou abaixo do nível de ninguém. Estou exatamente onde deveria estar, vivendo minha vida nos meus próprios termos, cercado por pessoas que veem meu valor e finalmente, entendendo que a pessoa certa nunca fará você se sentir como se não fosse o suficiente. Letícia me ensinou uma lição valiosa, só não foi a que ela pretendia. Ela me ensinou que algumas pessoas sempre priorizarão a aparência sobre a substância, o status sobre o caráter e a performance sobre a autenticidade. E essas pessoas não valem a pena ser mantidas em sua vida, não importa o quão bonitas sejam ou o quanto você ache que as ama. Olhando para trás, percebi que não perdi a Letícia naquela noite. Eu me encontrei. E isso vale mais do que qualquer anel de diamante de 3 quilates ou qualquer relacionamento construído sobre mentiras. A mulher que riu de mim por estar abaixo do nível dela agora está aprendendo como é reconstruir tudo do fundo do poço.
Enquanto isso, estou vivendo minha melhor fase namorando alguém que me aprecia e dormindo profundamente à noite, sabendo que me defendi quando foi necessário. Às vezes, a melhor vingança não é a destruição. É construir uma vida melhor sem as pessoas que não conseguiram enxergar o seu valor em primeiro lugar.